Então, pessoal, eu estava vendo o resultado da encheção de saco que permeou o Brasil durante anos relacionado a Marielle Frango, né? A encheção de saco do pessoal da esquerda falando Marielle presente, né? Inclusive colocando ela em praticamente todos os lugares dos quais eles tiveram oportunidade. Eu acho que se você parar para pensar, você não vai demorar muito para chegar à conclusão de que a Marielle Frango teve o corpo mais vilipendiado, cara, de qualquer outra personalidade do Brasil. Inclusive, antes dela ter sido assassinada, ela era desconhecida, cara. Era uma vereadora desconhecida do Rio de Janeiro. Eu lembro de ter lido aí alguns projetos de lei, os quais ela tentou implementar, né? Tipo o que? Dia da visibilidade lésbica, não havia dado certo. Aí então, claro que como ela sendo do PSOL, ela tendo uma amizade com Marcelo Freixo, né, com esse pessoal aí do Leblon, né, artistas da Globo, né, utilizaram o corpo dela, utilizaram a tragédia que havia acontecido sobre ela para fazer política em cima. A própria irmã dela utilizou isso aí também, obviamente, para ter visibilidade. Tanto é que a Aniele Franco hoje é ministra do governo Lula. Ela é uma péssima ministra, né, mas que havia conseguido, né, conquistar o que almejava. E agora você pega que o então querido, pela esquerda, o nosso ditador Alexandre de Moraes acabou concedendo prisão domiciliar para o mandante do assassinato da própria Marielle, que foi o Chiquinho Brasão. Chiquinho Brasão esse que é também conhecido, né, na política carioca, certo? Se bem que, cara, eu acho que se você fizer uma comparação dos políticos que são bastante conhecidos, das famílias de políticos, que são bastante conhecidas lá no Rio e aqui em São Paulo, eu acho que você tem muito mais lá do que aqui, cara. Tem muito mais lá do que aqui, porque aparentemente lá também você tendo muita favela, muita periferia, você tendo gente em situações um pouco mais complicadas para viver, eles acabam sendo escravizados por esse tipo de gente aí, cara. Você tem muita pessoa que inclusive tem relações com a milícia, com o tráfico de drogas, né? Então o Rio de Janeiro é celeiro do crime organizado aliado à política. Mais do que São Paulo, cara. Mais do que São Paulo, por mais que de alguns anos pra cá você teve alguns políticos aí que foram expostos com ligação ao PCC e tudo mais. Só que, cara, comparando outra vez, comparando com os políticos lá do Rio de Janeiro, né, e com a sua aliança com a bandidagem, lá é muito maior, cara. A quantidade é muito maior. Então eu vou ler uma matéria aqui da CBN falando sobre o destino que o nosso querido ditador careca implementou para o Chiquinho Brasão. Olha só. Aqui. Chiquinho Brasão é liberado de presídio e vai cumprir prisão domiciliar no Rio de Janeiro. O deputado federal Chiquinho Brasão, apontado como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, foi liberado do presídio federal de Campo Grande, que fica lá no Mato Grosso, né, e vai cumprir prisão domiciliar no Rio de Janeiro. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Chandeca, atendendo a um pedido da defesa dele por problemas de saúde. O parlamentar de 63 anos sofre de doença cardíaca e diabetes. Aí você pega lá o pessoal do 8 de janeiro, né? Você lembra o caso do Clezão. O Clezão também tinha comorbidade, né? O pessoal tinha solicitado a PGR que liberasse ele e não fizeram. Não fizeram. Ele morreu na cadeia. Mas agora a gente, como Chiquinho Brasão, é liberada, cara, para cumprir prisão domiciliar, né? Chiquinho Brasão deverá usar tornozeleira eletrônica e ficará proibido de acessar as redes sociais, conceder entrevistas à imprensa e receber visitas, exceto de advogados e familiares. Ele e o irmão Domingos Brasão, outro bastante conhecido da política carioca, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, estão presos desde março de 2024 pelo crime. A vereadora foi assassinada a tiros em 14 de março de 2018 no centro da capital fluminense. O crime também vitimou o motorista Anderson Gomes. Segundo o inquérito da Polícia Federal, os irmãos Brasão teriam ordenado a morte de Marielle devido a disputas sobre regularização de terrenos na zona oeste do Rio de Janeiro. Zona oeste é essa que é coalhada de miliciano, cara. Coalhada. E, como eu havia acabado de falar, né, de políticos ligados a essa espécie de gente. A vereadora atuava para investigar e punir as milícias que controlam territórios na periferia carioca, incluindo grupos com os quais Chiquinho e Domingos teriam ligação. Então é isso aí, cara. Bom, os políticos, o pessoal do PSOL, o pessoal do PT, eles com certeza se manifestaram. E os gados deles?
E aquele twitteiro que vive enchendo o saco na internet, aquele viado lá que é fã de diva pop, que inclusive coloca a bandeira da Palestina, né? Ah, mas acontece que eu defendo a Palestina, não o Hamas. Cara, você está defendendo os dois de qualquer forma. E muito provável de você também ser antissemita. Muito provável. Né? Só que, enfim, eu queria saber o que eles pensaram, o que eles falaram em relação a isso aí, cara. O sujeito o qual eles estavam puxando o saco até pouquíssimo tempo, que é o Xandeca, né, passou a perna neles. Não cumpriu exatamente o que eles queriam, né? Que é colocar o Chiquinho Brasão na cadeia, mantê-lo na cadeia. E aí? Vão fazer o que agora? Vão fazer uma manifestação contra o Xandão agora na Paulista? Duvido que façam isso aí, cara. Duvido. Né? Porque de qualquer forma, você colocar na balança as merdas pró-esquerda que o Xandão fez e as merdas contra a esquerda, o Xandão fez muito mais pela esquerda, cara. Ele fez muito mais coisas pela esquerda. Né? E claro que, apesar disso, essa relaxada da prisão ao Chiquinho Brasão deve ter ferido muita gente progressista aí, cara. Muita gente que só falta babar os ovos do Xandeca, cara. Enfim, cara, na minha opinião pessoal, se você invertesse os papéis, porque se você colocasse gente do MST que já invadiu o Congresso diversas vezes, presos nas mesmas condições do pessoal de 8 de janeiro, eu nunca quereria que eles passassem pela mesma situação, cara. Incluindo gente com comorbidade morrendo na cadeia, incluindo gente, bom, mulheres, senhoras, né, com medo, literal medo do Xandão. Eu ouvi relatos aí de senhora que viu ele entre as celas, né, e literalmente se mijou, certo? Aí o Xandão havia falado que, olha só, isso não é uma vingança. Claro que é vingança, cara. Claro que é vingança. A cereja do bolo vai ser quando vocês prenderem o Jair Bolsonaro. Isso aí não vai acontecer, eu creio que só não vai acontecer, mas a cereja do bolo com certeza seria essa aí, tá todo mundo sabendo disso. Mas enfim, cara, de qualquer forma, os esquerdistas, diante dessa prisão domiciliar do Chiquinho Brasão, eles até podem pensar, ok, não se pode ganhar sempre, né? Mas mesmo assim havia sido um baque no rabo de vocês, cara.